Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão com conteúdo para que vocês possam ser aprovados em concurso público. Hoje vamos finalmente finalizar o último bloco de padrões de potabilidade. E aí depois faremos alguns exercícios de qualidade de água e hidrologia para que vocês treinem. E não deixem depois de me falar lá no Instagram quantas questões vocês acertaram, viu? Vou fazer aqui uma pausa rapidinho para a gente iniciar o último bloco de padrões de potabilidade, tá? Até já! Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um bloco de padrões de potabilidade. Eu prometo, esse é o último bloco, é um bloco que trata de um assunto que não é muito recorrente, mas que por vezes algumas bancas acabam explorando principalmente os aspectos mais chatos desse bloco. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, né? Esse é o nosso bloco 5 de padrões de potabilidade e, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Bernardo. Sigam lá no Instagram. Pessoal, a gente vai falar especificamente nesse bloco dos planos de amostragem. Como eu disse, não é um assunto tão recorrente, mas as bancas gostam de cobrar, de explorar esse bloco, o assunto desse bloco, justamente porque a portaria traz diversas disposições com informações do tipo monitoramento mensal, monitoramento diário, monitoramento trimestral, e esse detalhe que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Não precisa decorar tudo, mas alguns pontos a gente tem que levar no coração, porque são, assim, basilares, tá? Então, bora lá. Pessoal, o primeiro ponto que a gente precisa comentar é um aspecto mais geral do plano de amostragem. E qual é, professor? É a seguinte: os responsáveis por sistemas de abastecimento de água e sistemas alternativos coletivos, eles devem analisar, olha só, analisar pelo menos uma amostra semestral. Então, pessoal, semestralmente tem que haver análise. Do que, professor? De água bruta. De água bruta. E onde? No ponto de captação com vistas a uma gestão preventiva do risco. Então, notem que se eu quero ter uma gestão de risco, né, uma gestão para prevenir qualquer problema, eu obrigatoriamente tenho que fazer pelo menos uma amostra semestral da água bruta no ponto de captação. Beleza? Esse é o primeiro ponto, assim, é o principal inicialmente que a gente precisa lembrar. Ou seja, semestral, tá, pessoal? Não é mensal, não é diário, é semestral, principalmente quando falar de gestão preventiva de risco, tá? O que mais? Nos sistemas, e nesses sistemas, né, de abastecimento de água e soluções, sistemas alternativos coletivos, deve-se realizar análise de alguns parâmetros. E quais são? Olha só: DQO, DBO, oxigênio dissolvido, turbidez, cor verdadeira, pH, fósforo total. Cor verdadeira é aquela que é a cor, né, menos a turbidez. É o que tira os sólidos que geram turbidez. Nitrogênio amoniacal total. E aqui que eu chamo a atenção de vocês, nesse ponto aqui. Parâmetros orgânicos, inorgânicos, ó,
e agrotóxicos. Agrotóxicos. Não estranhe se vocês encontrarem alguma alternativa falando que devem se analisar os seguintes parâmetros: agrotóxicos. Tá certo, agrotóxicos têm que entrar no plano de amostragem. Joia? E agora a gente vai entrar num ponto que é relacionado, deixa eu pegar minha caneta, às cianotoxinas. A gente tem muitas disposições que tratam desse assunto. Então vamos falar um pouquinho de cada um delas, tá? Quando a gente quer minimizar riscos de contaminação da água, né, para consumo humano, com essas cianotoxinas, principalmente por causa de algas, tipos específicos de algas, esses responsáveis pelos sistemas de abastecimento, seja o abastecimento convencional ou alternativo, eles deverão realizar o monitoramento para identificação e contagem de células de cianobactérias. Então, para evitar a contaminação, né, de água com cianotoxinas, eu vou ter que realizar, eles deverão ter que realizar o monitoramento que vai identificar e contar o número de células de cianobactérias. Então, se eu quero identificar cianotoxinas, eu identifico e conto o número de células. Para efeito considerando para efeito de alteração da frequência de monitoramento o resultado da última amostragem. O que significa isso? Significa que quando eu fizer lá a amostra, peguei minha amostra de água e identifiquei uma densidade de cianobactérias inferior a 10.000, eu vou fazer uma frequência. O meu monitoramento vai ser de frequência trimestral. Então, quando for menor, é frequência trimestral. E isso eu vou fazendo trimestralmente, vou lá fazendo minha contagem de número de cianobactérias. Se em algum momento eu identificar mais que 10.000 células de cianobactérias, olha só o que acontece. A frequência de monitoramento muda, ela passa a se tornar semanal, porque aí eu começo a ter uma situação ali, opa, tem que tomar cuidado, deve estar acontecendo alguma coisa, né? E aí essa alteração de frequência, de trimestral para semanal ou de semanal para trimestral, ela vai ter que levar em consideração o resultado da última amostragem. Última amostragem deu 11.000, vou ter que passar para o semanal. A última amostragem deu 9.000, aí eu faço trimestral, beleza? Aqui já é o primeiro ponto assim que precisa estar no caderninho de vocês, tá? Essas condições. Além disso, pessoal, eu também vou ter que realizar a análise de clorofila A. E olha aqui a frequência, mensal. Então, a clorofila, que também está relacionado à presença de fitoplâncton e até mesmo de cianobactérias, existe uma correlação na realidade, né? Se eu tenho muita clorofila A, eu tenho muito fitoplâncton, eu posso ter uma presença ali de células de cianobactérias. Então, existe uma potencial relação entre eles. Por isso, ao fazer essa análise de clorofila A mensal, eu consigo utilizar isso como um indicador, olha, indicador de potencial aumento de contagem de cianobactérias. Beleza? Então, quando falar em clorofila A, frequência mensal. Aí, tá, tô fazendo o meu monitoramento e aí, do nada, eu encontro que a clorofila A foi maior ou igual a 10 microgramas por litro. O que isso significa? O que isso vai gerar de consequência? Eu tive uma concentração ali acima dos padrões. Eu vou ter que proceder uma nova coleta para análise do fitoplâncton. Eu vou ter que analisar o fitoplâncton.
Por quê? Porque se eu identificar que o número de cianobactérias for maior que 10% do fitoplâncton, ou seja, eu pego lá minha amostra, tenho fitoplâncton aqui, e desse fitoplâncton, 10%, mais que 10% for cianobactérias, aí eu vou ter que realizar um monitoramento semanal de cianobactérias no ponto de captação, que aí eu volto a essa condição aqui, ó, semanal, tá? Então, uma condição, pessoal, puxa a outra. Vi que a clorofila aumentou, eu vou ter que verificar qual que é a condição entre o fitoplâncton e o número de cianobactérias. Se for maior que 10%, monitoramento semanal. Mas existe uma possibilidade alternativa à clorofila. Eu posso fazer o monitoramento mensal diretamente de cianobactérias. E caso elas sejam menor ou igual a 10.000 células por ml no ponto de captação, tá? É uma alternativa a isso. Eu sei que é muito se isso, mais se aquilo, mas o ponto principal em relação a essas cianobactérias, o primeiro ponto principal é esse daqui. Tem que saber essa parte, tá? Por quê? Porque a gente estava primeiro trabalhando com um limite ali inicial, mas existe um segundo limite, que é esse daqui, que quando a contagem do número de cianobactérias exceder 20.000, ou seja, a gente já não está mais na casa dos 10.000. Quando ela passar de 20.000, eu vou ter que analisar as cianotoxinas que estão ali presentes. As cianotoxinas, microcistinas, trava-língua, saxitoxinas e cilindros permoxinas. Ah, essa palavra bonita, ó. No ponto de captação, com frequência semanal. Então, vamos lá. Se ultrapassar 10.000, eu vou ter que eu vou ter um monitoramento de cianobactérias semanal. Se passar de 20.000, eu vou ter que analisar as toxinas ali com frequência de no mínimo semanal. Eu preciso entender as toxinas que podem, porventura, estar presentes em decorrência dessas cianobactérias, tá, pessoal? E essa análise e esse monitoramento semanal, ele vai ter que estar presente enquanto se mantiver a contagem. Não tem período definido. Não tem, durante um mês eu vou ter que fazer um monitoramento. Não. A partir do momento que a contagem de cianobactérias diminuir, cessa esse monitoramento mais incisivo, tá? Aí, pessoal, quando o monitoramento de cianotoxinas for realizado semanalmente, eu já estou fazendo monitoramento de cianotoxinas semanalmente na água bruta, aí eu já fico dispensado de realizar o monitoramento de cianobactérias, porque monitorar cianobactérias ou clorofila é eu verificar se pode ocorrer a presença de cianotoxinas. Mas a partir do momento que eu já estou medindo a cianotoxina, eu não preciso verificar as cianobactérias nem a clorofila, tá, pessoal? Só que aí tem um entretanto, um porém, pessoal, em relação a isso. Se eu verificar que as cianotoxinas na água bruta, que significa na entrada da ETA, tá? For superior ao valor máximo permitido, aí muda a questão. Será obrigatória a análise de cianotoxinas na saída do tratamento também com frequência mensal. Então, por enquanto, a gente só falou da água bruta antes da ETA, não falamos nada após isso. Só que se eu identifiquei uma condição que a água ela está com uma presença de cianotoxinas acima do valor limite, aí, opa, liga o alerta e agora vamos ver o
que está saindo na água tratada. Então, na saída do tratamento, eu vou ter que verificar. Então, vamos lá. Se na água bruta eu verificar cianotoxinas acima do valor permitido, obrigatoriamente, na saída do tratamento, eu vou ter que verificar também. E olha só, com frequência semanal, tá? Então, muita atenção à relação a isso. Eu não me preocupo tanto com esses valores, mas eu me preocupo em vocês saberem que essa condição aqui obriga a fazer a análise de cianotoxinas na saída do tratamento. Ou seja, depois da ETA, tá, pessoal? Então, muita atenção a isso. Uma disposição aqui interessante, que ela é perigosa porque ela é contra-intuitiva, tá? Em função dos riscos à saúde associados às cianotoxinas, olha só, vedado o uso de algicidas para o controle de crescimento de microalgas e cianobactérias no manancial de abastecimento ou qualquer intervenção que provoque a lise das células. Eu não posso utilizar de maneira alguma qualquer composto que venha a matar essas microalgas ou essas cianobactérias. Eu não posso, porque a partir do momento que eu mato essas cianobactérias, a toxina vai ali estar presente, né? Eu vou ter organismos. Eu tenho que achar outras formas de controle. Inclusive, usar esses tipos de compostos acaba dificultando a identificação dos pontos de surgimento, né, de afloramento desse tipo de organismos. Então, esse ponto aqui é vedado, tá? O uso de algicidas. Provavelmente a banca vai pegar e vai falar: é permitido o uso devido riscos à saúde associados a cianotoxinas, é permitido o uso de algicidas. Está errado, não pode. Vedado, expresso. Então, assim, aqui é muita atenção. Vamos lá. Ainda mais sobre os planos de amostragem, os responsáveis por esses sistemas, eles vão ter que elaborar, olha só, anualmente e submeter para análise da autoridade municipal ali de saneamento o plano de amostragem. Sim, já tem que estar tudo bem definido quando, em que local será feita essa amostragem e sempre respeitando o mínimo recomendado. O mínimo para cada parâmetro, para cada situação, para cada ponto, enfim. E esse plano, né? E esse plano de amostragem, ele vai ter que obedecer requisitos, né? Vai ter que ser distribuição uniforme ao longo de um ano. Eu não posso fazer numa situação eu faço mensal, aí do meio do ano para o fim eu faço semanal. Não, tem que ter uma uniformidade das coletas. E também tem que ter representatividade. Eu tenho a rede, por exemplo, eu vou fazer, levando em consideração o sistema de distribuição. Pega meu sistema lá, aí eu resolvo fazer a amostragem aqui, aqui, aqui. Tirar esse ponto, só aqui, só no meio. E as pontas? Eu preciso analisar toda a situação. Eu preciso verificar situações, regiões onde eu tenho um risco, por exemplo, de contaminação. Então, essa representatividade dos pontos envolve muitas variáveis. Regiões onde é possível a contaminação, ponta de rede, início da rede, enfim, uma série de critérios que isso também vai ter que estar bem definido ali naquele plano. Né? Aqui, ó, combinando critérios de abrangência espacial e pontos estratégicos, entendidos como aqueles próximos à grande circulação de pessoas, edifícios com grupos populacionais de risco, hospitais, creches, asilos, localizados em trechos vulneráveis do sistema de ponto da rede de distribuição. Como eu disse, pontas de rede, pontas de queda de pressão, locais onde exista manobra
Então, reservatórios e locais sistemáticos de notificações de agravos à saúde, onde é possível, onde porventura surgiu algum foco de alguma doença de veiculação hídrica, aí aquilo também entra no plano de amostragem. Ou seja, pessoal, em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada a medição de cor, turbidez e residual de desinfetante. Então, se eu estou fazendo uma análise bacteriológica para qualquer bactéria, todas essas amostras também terão que ser analisadas a cor, a turbidez e o residual de desinfetante. Por quê? É supor que o residual de desinfetante está abaixo do recomendado. Então, é uma condição ali que eu tenho que analisar em conjunto. Porque se ela está abaixo do recomendado, é possível que surjam bactérias acabem se proliferando. Proliferando. Seguindo, as coletas, né, dos parâmetros agrotóxicos. Lembra lá no início do bloco que eu comentei que o agrotóxico também é considerado um parâmetro de análise da qualidade da água? Então, essa análise do parâmetro agrotóxico tem que levar uma série de informações também em conta, como, por exemplo, os usos na bacia hidrográfica, a sazonalidade das culturas. Não é sempre, por exemplo, que tem uma determinada cultura plantada. Então, eu tenho que analisar isso também. Em algum momento, pode ser que eu tenha um aumento do uso de agrotóxico, e é justamente nesse período que eu vou ter que fazer um monitoramento mais contínuo, né, para ter certeza que em nenhum momento vai ter um aumento explosivo da quantidade de agrotóxicos no manancial superficial. É facultado, pessoal, facultado ao responsável solicitar à autoridade de saúde pública alteração dos parâmetros monitorados e da frequência mínima. É possível, assim, é até uma flexibilidade, uma flexibilização que esse padrões de potabilidade traz, esse dispositivo, porque ela dá margem ao responsável pelo sistema solicitar alteração dos parâmetros monitorados. Vamos supor que determinado responsável pelo sistema viu que a turbidez daquele corpo hídrico era baixíssima e ele prova que em nenhum período do ano há aumento explosivo, continuamente. Então, nesse sentido, ele pode ali solicitar autoridade para que o monitoramento seja menor, né? Seja em vez de mensal, exemplificando, pessoal, pode ser a frequência mínima pode ser semestral, por exemplo. E aí eu tenho que mostrar um histórico mínimo de 2 anos de monitoramento da qualidade de água. E olha só, bruta, tratada e distribuída, sempre considerando o plano de amostragem. E também tem que apresentar um plano de segurança da água, que é justamente um plano que visa a gestão preventiva de risco à saúde. A gente tem que sempre lembrar que potabilidade está associado com a saúde, né? Não é à toa que o Ministério da Saúde que elabora os padrões de potabilidade. Mais algumas outras disposições. Esse composto aqui, o cloreto de vinila, ele, ele vai ter que ser monitorado. Só que, detalhe, não é na água bruta, é na rede de distribuição. Porque o cloreto de vinila ele está associado ao plástico, ao PVC, que é utilizado nas tubulações que conduzem essa água que é distribuída. Então, eu acabo tendo que, em alguns momentos, fazer esse monitoramento do cloreto de vinila. E olha só, aqui que é o ponto interessante.
mesmo que não seja encontrado na saída do tratamento. Ou seja, vamos fazer aqui, tem a nossa rede, né, a captação, vou pegar aqui a captação, aí vai para a ETA, e aí vai para o reservatório, e vou colocar reservatório, e depois para distribuição. Mesmo que aqui eu não encontre, não tem cloreto de vinila, ainda assim, na rede, eu vou ter que fazer esse monitoramento. Por quê, professor? Porque é possível que esse composto seja liberado no próprio PVC que compõe a minha rede. Então, independentemente da não existência de cloreto de vinila lá na saída do tratamento, nos outros pontos eu vou ter que fazer após o tratamento, tá? Mas algumas disposições finais em relação a esse capítulo dos padrões de potabilidade. Pessoal, obviamente, eu não quero que vocês decorem, não precisa decorar tudo isso, mas é interessante a gente abordar alguns pontos que são de fácil assimilação. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Na saída do tratamento, quando a gente quer fazer o que essa tabela, ó, é o número mínimo de amostras e frequência para controle de qualidade de água de sistema de abastecimento, tá? Então, o que que acontece? Se eu quero fazer turbidez, fluoreto, gosto de odor, cianotoxinas, acrilamida, outros compostos aqui, cloreto de vinila, esses compostos, na saída de tratamento, o número de amostras, ó, é sempre 1. Então, o número mínimo, pegar a caneta, o número mínimo na saída do tratamento é 1. Notem que a gente está falando na saída do tratamento, porque tem no próprio sistema de distribuição. Isso a gente vai falar depois. Então, o que mais que a gente pode comentar aqui? Ó, o fluoreto. O fluoreto aqui, a cada 2 horas. Lembra do bloco anterior que a gente falou de turbidez? Quando é filtro rápido, porque quando é uma ETA convencional, a turbidez também se analisa a cada 2 horas, a frequência de monitoramento. Cianotoxinas, que a gente falou agora há pouco, é semanal quando a contagem de cianobactérias for, né, extrapolar esses 20 mil, até 20 mil. Que mais? O cloreto de vinila semestral, demais parâmetros semestrais que são que entram naquele aspecto geral, né, do artigo 42. Obrigatoriamente vai ter que ter um monitoramento de amostra semestralmente na água bruta no ponto de captação. Essa parte é até mais tranquila de memorizar, o problema é quando a gente chega aqui. Essas tabelas que estavam na portaria, elas de vez em quando no próprio instrumento estavam estranhamente bugadas. Então, dessa parte, pessoal, o que a gente pode perceber? Que em muitos parâmetros, por exemplo, fluoreto, gosto e odor, cianotoxinas, dispensado análise na rede, na rede e no reservatório, tá? Eu não preciso fazer análise de fluoreto na própria rede de distribuição. Mas aí, alguns compostos eu preciso. Ó, por exemplo, cloreto de vinilo eu também preciso fazer na rede de distribuição, como eu disse anteriormente. E é esses pontos que a gente pode comentar. Mais que isso, eu acho desnecessário, tá? Saber isso daqui? Não precisa. Não precisa porque nem os examinadores da banca vão saber. Se cair alguma
aí é muita maldade da banca todo mundo vai errar, né? Ou aquele sortudo de chute só. Mas se for uma banca da prova do CESP, dificilmente alguém te vai chutar, né? Então. E por fim, eu trouxe essa última disposição aqui, que está nas disposições finais e transitórias. Por quê? Porque a portaria 888/2021, opa, 2021, ela é de maio de 2021. E aí tem uma disposição que fala o seguinte, que fica estabelecido o prazo de 24 meses, né, 2 anos, então até maio de 2023, o que deve acontecer? Os órgãos promovam as adequações necessárias para alcance do novo valor máximo permitido para o parâmetro dureza, tá? Então, até maio de 2023, os órgãos e entidades que trabalham, né, com os padrões de potabilidade vão ter até esse período para adequar o VPN, né, fazer adequações para o alcance do novo VPN para o parâmetro dureza, tá? Então, esse daqui é o ponto único que eu gostaria de comentar em relação a essas disposições transitórias em si. Algumas já passaram, então a única que está ainda funcionando, vigente, é essa daí. Então, vamos fazer questões, né, agora para a gente fixar o nosso conhecimento sobre isso. FCC 2018. Considere a tabela a seguir. Então, ele traz indicadores microbiológicos de água para consumo humano, o tipo de água tratada, o local onde foi feito o monitoramento, então a medição, na saída do tratamento e no sistema de distribuição, e quais foram os indicadores utilizados. Aí é o seguinte, né? Aqui fala que na saída do tratamento utilizou coliformes totais e no sistema e distribuição eles utilizaram Escherichia coli e coliformes totais. Beleza. Conforme coliformes totais nas posições 1 e 2 informam, respectivamente. Vamos lá. Contaminação fecal e a eficiência da desinfecção, integridade do sistema e a contaminação. Não, antes de ler isso, vamos entender como que funciona. A gente tem nossa captação, né? A captação, a água bruta vai passar pelo sistema adutor, vai até a ETA, depois da ETA vai para o reservatório e depois do reservatório vai para a minha rede. Aqui reservatório e aqui a ETA. Vamos mudar a cor da caneta para quando a gente faz o monitoramento microbiológico, tem 2 pontos que a gente faz a medição. Após a saída, na saída da ETA é o ponto 1, e no ponto 2 a gente faz como que engloba o reservatório e a rede. A gente faz no sistema de distribuição. Quando a gente faz esse tipo de monitoramento, a gente precisa saber o seguinte, que quando a gente faz a medição de coliformes totais após a saída do tratamento, a gente quer conhecer, a gente quer saber isso daqui, ó, a eficiência do tratamento. Ele conseguiu remover quantos por cento dos coliformes totais ali que passaram. Então, o primeiro ponto ali de medição é justamente a eficiência do tratamento. Então, para que serve a medição no ponto 2, professor? No ponto 2, quando a gente faz a medição, análise microbiológica, a gente quer saber, porque pensem bem, a gente está com um sistema pressurizado, então, em teoria, não é para entrar nada, é só pela saída pelas torneiras. Se eu encontro coliformes na minha rede de distribuição, pode ter certeza que eu estou com algum foco de contaminação fecal. E por isso que a gente tem esse monitoramento, nesse ponto 2, tá? Então, eficiência e contaminação.
Esses são os dois princípios, né? Os dois objetivos da utilização desses padrões, desses indicadores, quando a gente está fazendo o monitoramento microbiológico. Eficiência, contaminação fecal, não. Integridade do sistema, não. Opa, contaminação, não. Eficiência do tratamento. Tomem cuidado com esse termo integridade, pessoal, porque integridade ela estava presente na portaria antiga. Nessa portaria nova, não tem negócio de integridade. A gente tem que dançar conforme a música. A portaria 888 deixa explícito que é indicador de eficiência, tá? E contaminação fecal. É exatamente a letra D, tá, pessoal? Gabarito, letra D de doido. Mais outra. Julgue um item abaixo. A água destinada ao consumo humano deve ser avaliada aqui, quanto à contaminação por Escherichia coli, mediante a coleta de amostra de água que deve indicar sua ausência em 100 ml em 95% das amostras examinadas no mês. E aí, pessoal, o que vocês acham? A gente sabe que tem que fazer a medição de Escherichia coli, beleza, ok. Mas, e também a gente lembra que tem que ter ausência em 100 ml, beleza? Ausência em 100 ml. Mas será que está certo isso daqui em 95% das amostras examinadas no mês? Errado. Em 95% das amostras, a gente está falando dos coliformes totais para uma população maior que 20 mil habitantes. Tá? É específico aqui. Quando a gente quer saber tanto coliformes totais na saída do tratamento tem que ser ausente em 100 ml e Escherichia coli no sistema de rede de distribuição tem que ser ausente em 100 ml. Em qualquer amostra, independente da quantidade de amostra, tem que ser ausente. Não tem nada de porcentagem, tá? Então tá errado. Mais outra. NCUFPR. Água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas e cianotoxinas que representam risco à saúde, devendo ser monitorada quanto à concentração dessas substâncias através da coleta de amostras e aferição de parâmetros relacionados à alteração desses compostos, assim como a dosagem dos compostos em si. Uma estratégia recomendada para o monitoramento de cianobactérias em pontos de captação é a... Peraí, vamos lá. Uma questão... Ele quer saber uma estratégia para o monitoramento de cianobactérias em pontos de captação. Medição diária do pH da água. Eu preciso... Em algum momento eu falei que eu era necessário, inclusive eu não falei nada de pH, né? Essa portaria ela não fala muito do pH, ela não traz um valor específico de pH. Então, um pouco não fala do monitoramento, ainda mais em relação a cianobactérias. Não, eu não preciso medir o pH para fazer um monitoramento de cianobactérias. Errado. Determinação diária de turbidez da água. Errado, tampouco. Você precisa medir a turbidez se você for fazer uma avaliação bacteriológica. Tá? E muito menos diária, tá? A disposição fala assim: se você for em todas as amostras com objetivo de bacteriológico, deve também ser monitorado a turbidez, a cor, né, outros parâmetros. C. Avaliação mensal da concentração de clorofila no manancial. Interessante essa daqui. Professor, eu só não tenho certeza se é mensal. Então vamos pular, vamos ver a próxima. Letra D. Utilização de algicidas na prevenção da proliferação. Primeiro, é vedado.
vedada a utilização de algicidas. Então já está errada. E segundo, ele quer uma estratégia de monitoramento, da onde que a utilização de algicidas é uma forma de monitoramento, né? Tá erradíssima, assim, muito errada. Então, sobrou realmente a nossa letra C. E de fato, pessoal, é uma avaliação mensal da concentração de clorofila no manancial. Essa avaliação mensal de clorofila é justamente para eu ter indiretamente, uma noção se está tendo ou não um aumento da quantidade de fitoplâncton que pode estar ali cianobactérias, tá? Então é um indicativo. Portanto, o nosso gabarito aqui vai ser a letra C, C de casa. Mais outra. Julgue o item abaixo sobre os padrões de potabilidade. Os responsáveis pelo sistema de abastecimento de água e sistemas alternativos coletivos devem analisar pelo menos uma amostra semanal da água bruta em cada ponto de captação, com vistas a uma gestão preventiva de risco. Opa, gestão preventiva de risco. Prevenção. Eu preciso fazer uma amostra semanal da água? Coitado do responsável. Não, não é semanal, pessoal. Semanal é se alguns parâmetros indicarem alguma irregularidade, alguma contaminação, algo do tipo. Se está tudo ok, meu plano é semestral. Ó, não confundam semestral com semanal. Inclusive, muita atenção na hora da leitura, porque você pode ir lendo assim e achar que é semestral quando estava escrito semanal, tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Então tá errado, tá erradíssimo. Mais outra, né? A respeito dos padrões de potabilidade estabelecidos no Ministério da Saúde, esse bloco vai ficar um pouquinho mais extenso, mas a gente vai finalizar de vez. Assinale a alternativa correta. A adição de cloro ou dióxido de cloro é desnecessária. Desnecessária? Eu já não preciso nem terminar aqui, né? No caso de uso de ozônio. É claro que não. É obrigatório o uso de compostos, de desinfectantes que deixem um residual para proteger minha rede. Então tá errada. O valor máximo permitido para a turbidez é igual a 0,5 unidades de turbidez, independente da tecnologia de filtração adotada. Pessoal, independente, vocês viram em blocos anteriores que, a depender da tecnologia de filtração que a gente utilizar, a turbidez ela pode variar. Por exemplo, se eu fizer a turbidez com filtro rápido, filtração rápida, ok, é 0,5. Mas se eu fizer filtração por membrana, tem que ser 0,1 unidades de turbidez. Se eu fizer filtro lento, filtração, letra feia, professor, lenta, 1 unidade de turbidez. E lembrem-se, para cada tecnologia de filtração, eu também tenho uma frequência de monitoramento, tá? Letra C, então tá errado. Letra C. Se a contagem das células de cianobactérias representar 50% ou mais do fitoplâncton, deve ser realizado o monitoramento semanal de cianobactérias no manancial, no ponto de captação. Pessoal, sim, tem que realizar o monitoramento semanal se a contagem do número de cianobactérias representar uma porcentagem a mais do que o fitoplâncton, mas não é 50%. Lembrem-se que é 10%, ou seja, 10% do fitoplâncton, se 10% da contagem que eu fizer representar cianobactérias, pode começar um monitoramento, um monitoramento semanal de cianobactérias. Beleza? Então sobrou a nossa letra D, que provavelmente vai ser a correta. Deve-se realizar a análise de cianotoxinas, microcistinas, eu não vou ler de novo, saxotoxinas, cilandros,
hipermopsinas. Eu desafio vocês a repetirem 3 vezes essa é a palavra. No ponto de captação com frequência de no mínimo semanal, ok. Lembra que se tiver que. Por que semanal, professor? Porque nesse caso, se eu já estou tendo que fazer a análise dessas toxinas, dessas cianotoxinas, é porque a condição já é perigosa. Então, nesse caso, eu já sei que é semanal, com contagem de quando a contagem de cianobactérias exceder 20 mil células. Perfeito, pessoal. É essa daqui mesmo, tá? Gabarito letra D. Mais uma. Julgue o item abaixo a respeito dos padrões de potabilidade. É obrigatório o uso de algicidas para o controle do crescimento de microalgas e cianobactérias no manancial de abastecimento, devido aos riscos associados à saúde, né? Devido aos riscos à saúde associados às toxinas. Pessoal, essa daqui, né, obrigatório, já não é mais para errar. Não quero ver erro de vocês em relação a isso. É vedado, pessoal. É vedado o uso de algicidas, inclusive de produtos que provoquem a lise, a quebra da célula, da membrana da célula. Então, errado. E para a gente encerrar, julgue o item a respeito dos padrões de qualidade. A frequência de amostragem do fluoreto é trimestral, tanto na saída do tratamento quanto no sistema de distribuição. Essa daqui é um item mais difícil, né? Porque exige a memorização. Mas se vocês seguirem as dicas que eu dei na hora que eu estava falando daquela tabela, a gente lembra que em muitos parâmetros, embora eu tenha que fazer o monitoramento, a amostragem na saída do tratamento, no sistema de distribuição eu não preciso. E o fluoreto é um deles. Então, tá errado. A frequência de amostragem do fluoreto, de fato, é trimestral, mas eu não preciso fazer a amostragem no sistema de distribuição. Basta na saída do tratamento, tá? Portanto, esse item está errado. Ui! Com isso, a gente acabou esse assunto de padrões de potabilidade. Espero que vocês acertem todas as questões desse assunto e vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau! Acabamos finalmente esse assunto que exige muita capacidade de memorização. Não é um assunto, lembrem-se, não é um assunto muito cobrado. Se vocês estiverem sem tempo para estudar e tiverem que priorizar, priorizem Conama 357 a 430 de 2011 e deixem os padrões de potabilidade por último. Mas, se tiver com tempo de sobra, estudem sempre. Tentem estudar todo o conteúdo, revisar, fazer bastante questões, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer uma pausa para tomar um pouco d'água e na volta a gente vai resolver muitas questões aí, quanto der, uns 40 minutinhos aí de questões de qualidade de água e hidrologia, tá? Então, até já já. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um treinamento em que a gente vai resolver várias questões, sejam questões autorais, sejam de concurso público, nesse caso de hidrologia e qualidade de água, tá? Então, vamos lá, fazer algumas questões aí para a gente praticar. E, inclusive, se tiver assuntos que a gente não comentou ainda, eu faço um apanhado rápido para vocês conhecerem um pouquinho. Vamos lá. Questão 1. IADES 2022, tá? Com base nas informações do gráfico, no que se refere às águas residuárias, ao seu monitoramento e às respectivas implicações, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem um gráfico aqui de um relatório de monitoramento,
onde a gente tem um monitoramento de 2018 e parte de 2019 de DBO. Então, a gente tem o máximo do valor, um valor médio ali do mês, né, a medição mensal, e o valor máximo permitido. Então, com base nessa interpretação, vamos olhar as alternativas. Letra A. Valores de DBO indicam que a ET requer mudanças no sistema de tratamento, visto que o reator anaeróbio combinado com um sistema de lagoa aerada oferece a menor eficiência de remoção de carga orgânica, né? De carga orgânica de DBO, cerca de 25%. E essa combinação é incomum e prejudicial. Pessoal, muita atenção aqui, porque primeiro a gente, de fato, a gente não sabe qual sistema foi utilizado, mas vamos supor que seja mesmo esse reator anaeróbio combinado com uma lagoa aerada. O que é esse reator anaeróbico, professor? Reator anaeróbico, basicamente, é aquele WASB. É um reator WASB. E, para quem estudou bastante tratamento de esgoto, sabe que esse tratamento é de fato um tratamento anaeróbio, de manta de lodo, em que eu não tenho as maiores eficiências. De fato, eu não tenho as maiores eficiências. Mas ele tem uma série de vantagens. Por exemplo, o lodo que sai do meu reator, ele já sai tratado. Eu não preciso tratar o lodo para poder dar uma destinação final adequada. E, além disso, eu posso utilizar o ASB com qualquer, eu posso utilizar com lagoas, mais lagoas, eu posso utilizar com outros sistemas de tratamento sem problema algum, aumentando ainda a eficiência a mais. Então, essa combinação, pessoal, ela é comum e muito boa para eu remover um pouco mais a carga de DBO. Então, esse item, ele está errado, tá? Não é assim, ele não é incomum e prejudicial, pelo contrário, ele ajuda bastante na redução da carga orgânica. Letra B. A ET mencionada registra desde o primeiro mês de 2018 mais de 50% dos meses com comportamento inadequado ao ultrapassarem suas medições médias mensais, o VPN. Então vamos olhar os valores médios. Os médios são esses mais clarinhos aqui. Vamos contar os que ultrapassaram o valor máximo permitido. Não ultrapassou, não ultrapassou, não, 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 não. Passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 de um total de quanto? De 12 com 7, 19. No limite, né? No limite, mais de 50%? Negativo. Isso daqui não dá. Mais que 50%. Vai dar 40 e alguma coisa, 49, 48%, uma coisa assim, né? Então, não é. Não é isso daqui. Se fossem 18, daria 50%. Mas não é, é 19. Então vai dar 49, 48 aproximadamente. Então tá errado. A gente tem que utilizar, a gente não pode perder muito tempo fazendo conta, né? Ainda mais em questões que tem muitas alternativas e muito texto. Letra C. As barras no gráfico indicando os valores máximos registrados, máximo de valor, demonstram a ocorrência de pelo menos um registro no mês com valores superiores à média mensal. Vou ler de novo. As barras no gráfico indicando valores máximos registrados demonstram a ocorrência de pelo menos um registro no mês com valores superiores à média mensal. Pessoal, tá errado. O valor máximo indica o máximo que atingiu. Eu posso ter valores altos, valores maiores que o VP, que o valor máximo, mesmo não sendo máximo. Que confuso, professor.
Vamos pegar aqui um exemplo, 39. 39 foi o valor máximo do mês. Isso quer dizer que foi o único acima? Não, eu posso ter tido 38, eu posso ter tido 37, tudo acima do VPN. Então, ela demonstra a ocorrência de pelo menos um registro. Tá certo, tá certinho. Demonstram pelo menos a ocorrência de um registro no mês com valores superiores à média mensal. Tá certinho. Letra D. Se houver mais. Vamos ver se, né? Às vezes tem outra que está mais certa que isso. Se houver mais pontos de amostragem ajusante da ET, com dados apresentando comportamento semelhante ou pior que os gráficos, conclui-se que há um mau funcionamento da ET sem relação com a alteração do padrão da qualidade da água no rio. Pessoal, sem relação, a partir do momento que esse efluente da ET entrou dentro do corpo hídrico, ele vai entrar em um processo de autodepuração. Então, a tendência é que volte a melhorar com a distância. Se eu estou verificando que está tendo uma piora, não é culpa da ET, não. Está tendo algum outro ponto de poluição que está afetando. Então, não tem esse sem relação com a alteração do padrão do rio, não tem nada a ver, tá? Tá tendo alguma alteração no padrão do rio, independente ali da ET. Letra E, considerando que a ET faça parte do processo de autodepuração dos rios, os dados dos últimos meses, dos 8 meses, né, da ET, colocam o ponto de lançamento de seus afluentes conceitualmente na zona de recuperação. Pessoal, zona de recuperação. Vamos lembrar o seguinte: a gente tem a zona de degradação, a zona de decomposição ativa, a zona de recuperação e a zona de águas limpas. Qualquer lançamento de, entre aspas, poluente dentro de um corpo hídrico, ele vai entrar em uma zona de degradação, não em uma zona de recuperação. Então, eu estou colocando um efluente acima dos valores permitidos, consequentemente, vai ter o meu corpo hídrico vai entrar conceitualmente numa zona de degradação, que aí vai iniciar o processo de autodepuração, tá? Então tá errado. Portanto, o nosso gabarito realmente é a letra C de cavalo. Questão 2. Corpos d'água mais rasos e mais velozes possuem maior coeficiente de reaeração. Opa, uma questão de hidrologia. Não, desculpa, de qualidade de água mesmo. Portanto, possuem melhor capacidade de autodepuração. O item está falando que rios que são mais rasos e mais agitados, com maior turbulência, olha o movimento, maior turbulência, possuem um maior coeficiente de reaeração. Perfeito. Quando o rio é mais raso, essa reaeração ocorre mais facilmente do que se você pegasse um lago e tivesse que haver a recirculação. O oxigênio que está lá no fundo vai demorar. Aliás, o oxigênio que está aqui em cima vai demorar para chegar no fundo e ter essa troca, essa recirculação. Ao passo que um rio rápido, um rio, principalmente uma corredeira ou uma cachoeira, a reaeração ali é muito rápida. Por isso que em muitos tratamentos, por exemplo, de esgoto, eles utilizam essa agitação da água para promover a reaeração e as bactérias terem oxigênio para poder fazer a decomposição da matéria orgânica. Ou, no caso, naturalmente, a autodepuração do corpo hídrico. Tá certinho? Acertaram? Vamos para a próxima. Turbidez, cor, temperatura são parâmetros físicos de qualidade de água. Eita, professor, eu não lembro os parâmetros de qualidade de água. Lembra sim. Os parâmetros físicos são fáceis de lembrar. Parâmetro físico, a gente pode colocar a turbidez, a cor, a temperatura, mas também tem outros que vocês também não podem esquecer. O sabor, o
odor, condutividade e os sólidos. Esses daqui também são parâmetros físicos. A minha atenção é, pessoal, dureza não é parâmetro físico, tá? Dureza é um parâmetro químico que indica a presença de íons, né? Cálcio, por exemplo. Então, esse item está certinho. Muita atenção para não. A banca CESP Sebrasp gosta desse tipo de item. Ele pega vários parâmetros, coloca um parâmetro químico ali que parece físico, e aí muitos candidatos caem na pegadinha. Então, não caiam nessa, tá? Vocês memorizando basicamente esses daqui, vocês já conseguem matar muitas questões ali que tentem enrolar vocês. Bora para a próxima? Bora, né? Essa daqui eu acho que não, é qualidade de água também. Mesmo com a bacia hidrográfica preservada nas suas condições naturais, então a gente está falando de uma bacia hidrográfica sem alteração, sem poluição, uma bacia hidrográfica natural. A qualidade de águas é afetada pelo escoamento superficial e pela infiltração no solo, resultantes da precipitação. E aí, o que vocês acham, pessoal? Será que uma bacia hidrográfica 100% preservada ainda assim pode ter a qualidade de água do corpo hídrico alterada? E aí? Pode. Uma bacia hidrográfica natural, ela tem a incidência de precipitação. A precipitação, quando ela atinge o solo, primeiro, ela causa um impacto ali no solo e libera partículas de solo. Essas partículas vão ser carregadas, vão escoar para dentro de um corpo hídrico. Então, vai haver um aumento de sólidos dentro do meu corpo hídrico. Basta vocês lembrarem que, se vocês forem numa bacia rural, após um evento chuvoso muito forte, há enchente e a cor da água, por mais que ela seja cristalina, numa condição natural, após a chuva, aquela água fica extremamente turva. Ou seja, eu tive uma alteração da qualidade da água, o aumento da turbidez. Então, lembrem-se disso. E sim, ela é afetada pelo escoamento superficial. E onde que a infiltração entra nessa? A infiltração, ela entra nessa porque o escoamento superficial e a infiltração, elas andam juntos. A hora que a infiltração cessa, atua o escoamento superficial. Então, a infiltração é como se fosse uma barreira, um impeditivo para o escoamento. Mas aí, a partir do momento que o solo satura, que aí cessa a infiltração, ou melhor, ela não cessa, ela fica constante e a precipitação ela supera, né, essa taxa de infiltração, aí ocorre o escoamento superficial. E aí vai levando partículas, vai levando sólidos dissolvidos, sólidos suspensos, tudo para dentro do corpo hídrico, tá? Então o gabarito tá certo também. Mais uma? Opa! A DASA 2022 também. Os índices de qualidade de água IQA surge, o índice, né, o uso dos índices surge da necessidade de sintetizar as informações acerca dos parâmetros físico-químicos, visando a informar a população e orientar as ações de planejamento e gestão de qualidade de água. Disponível em ANA. Por isso que eu falo que é sempre importante, ainda mais aqueles que forem fazer o concurso da ANA, de lerem o material de lá. A respeito do IQA, do Índice de Qualidade de Água, e de sua importância, assinale a alternativa correta. O índice de qualidade de água é, hoje em dia, o principal índice de qualidade de água utilizado no país, por ser justamente o mais completo, pois engloba parâmetros importantes de potabilidade
para o abastecimento público, como metais pesados. E aí, pessoal? Muito perigoso esse item. Por quê? Porque, de fato, assim, é muito perigoso a gente afirmar que é o principal índice de qualidade por ser o mais completo. De fato, a gente sabe que o IKEA, ele carrega consigo 9 parâmetros. E que acaba sendo bastante utilizado, né? Bastante utilizado no país. Só que vamos tentar relembrar quais parâmetros são utilizados? Coliformes, coliformes totais, pH, turbidez, sólidos totais. Será que eu vou conseguir lembrar? Sólidos totais, eh, nitratos ou nitrogênio total, fósforo total. Tá faltando algum, tá faltando 3. Ih, vai me fugir. Eu esqueci os outros 3. Mas a questão aqui é que vocês não podem esquecer que esquecer DBO e oxigênio dissolvido também, né? Que os metais pesados, eles não entram nessa conta. Metais pesados não entram nessa conta. E então, pessoal, são parâmetros mais simples. Análise de metais pesados é complexa. Como que você vai colocar a análise de metais pesados sendo que é mais complexo? Não, né? Então, não. Análise de metais pesados é mais específico para a situação. B. A quantidade de água influencia a qualidade e, sendo variável ao longo do ano, a seleção da vazão de referência faz parte do processo decisório de montagem do monitoramento da qualidade de água. Nossa, parece certo essa daqui. A quantidade de água influencia a qualidade, certo? Se eu tenho maior quantidade de água, a diluição, por exemplo, vai ser maior. É variável ao longo do ano a quantidade, sim, a gente tem períodos de estiagem e períodos de cheias, beleza. E a seleção da vazão de referência faz parte, sim, do processo decisório. É, o próprio a própria CONAMA 430 de 2011 traz que a gente precisa levar em consideração a vazão de referência na diluição, né, dos efluentes. Então, aparentemente esse item está certo. Eu marcaria por enquanto a letra B, mas vamos ver se tem outras que podem nos deixar em dúvida. O enquadramento dos corpos é decidido com base no estado presente da qualidade de água. Errado! Enquadramento é um objetivo futuro. O que a gente é um objetivo, uma meta ali que a gente quer para aquele corpo hídrico. Então, ela é o que a gente deseja a longo prazo ou a curto prazo. Por exemplo, se eu classifico um corpo hídrico enquadro ele como classe 2, não necessariamente, no momento atual, ele é classe 2. Pode ser que ele seja classe 4 e por meio de metas intermediárias e uma meta final ali, a gente chega até a meta, uma classe 2. Então, não é estado presente, tá? Letra D, tá errado. Os valores de IQA são classificados em faixas definidas e padronizadas em todo o território brasileiro, a fim de permitir a comparação e planejamento. E, pessoal, esse negócio de definidas e padronizadas para o território brasileiro tá furada. Até porque, por exemplo, existe o IQA CETESB, tem o próprio IQA, então alguns usam o nitrato, uns utilizam o nitrogênio total, então não tem assim uma padronização. Não tem uma padronização, viu? Cada cidade pode acabar fazendo as adaptações que acharem melhor. Então tá errado. Letra E. O índice de estado trófico é um índice de qualidade que permite classificar os rios em oligotróficos, mesotróficos ou eutróficos a partir de valores de nitrogênio total. Professor, o que é oligotrófico, mesotrófico e eutrófico? Uma dica: quando tem muito nutriente no corpo hídrico, ele sofre uma eutrofia.
eutrofização. Uma eutrofização. Ou seja, se um corpo hídrico ele é eutrófico, ele tem uma quantidade alta de nutrientes e, consequentemente, ele tem uma alta produtividade acima do que seria considerado normal. Se a gente está falando de mesotrófico, é uma situação mediana, não vai eutrofizar, mas também está ali no meio, né? Uma produtividade intermediária. E quando a gente vir esse prefixo oligotrófico, a gente associa a baixa produtividade, tá? Então, provavelmente vai ter a baixa proliferação de algas, tá? Mas não é isso que o item quer. Ele está falando que o IET, o índice de estado trófico, são classificados a partir do nitrogênio total. Professor, eu não sei isso. Professor, eu não lembro. Então vamos lá. Muita atenção, porque pode parecer que esse item está certo, né? Que é utilizado a partir de valores de nitrogênio total, já que a gente está falando de eutrofização. Mas aí que tá. A gente não utiliza o nitrogênio total nesse índice. Sabe o que a gente utiliza? A gente utiliza a transparência, utiliza o fósforo total e utiliza a clorofila A. Professor, por que não utiliza o nitrogênio? É mais ou menos uma convenção, o que se convencionou. Praticidade. Nitrogênio total, em teoria, por exemplo, utilizar o fósforo, por ser mais limitante, acaba sendo mais prático também utilizar o fósforo em vez do nitrogênio, tá? Então, não esqueçam disso, tá? Nitrogênio total tornou o item errado. Portanto, qual que é o nosso certo mesmo? Aqui, gabarito, letra B de bola ou B de Bruno. Questão 6. A presença de sólidos dissolvidos na água dificulta a incidência de luz e reduz consideravelmente a transparência da água, o que causa turbidez. Eita, pessoal, aqui tem cuidado. Quando a gente falar de sólidos dissolvidos, a gente está falando de cor. Quando a gente fala de sólidos suspensos, a gente fala de turbidez. Isso aqui também, assim, é um ponto que vocês não podem confundir jamais na vida de vocês, enquanto vocês estiverem fazendo prova, claro. Então, esse item ele vai estar errado, porque ele está falando que os sólidos dissolvidos é o que causa a turbidez. E o que não é verdade são os sólidos suspensos. Suspensos, pessoal, suspensos. Então, esse item tá errado. Erradíssimo, né? E eu sei que vocês não vão errar mais na prova. 7. Essa sim é de hidrologia, método de Thyssen. Será que vocês lembram? E aí, digam aí se está certo ou se está errado. O método de Thyssen é indicado para a estimativa de precipitação média em bacias hidrográficas em regiões serranas. Duas informações que a gente precisa verificar, né? Polígono de Thyssen é um método de estimativa de precipitação média? Não é a precipitação máxima? Não é a precipitação mínima? É a precipitação média, sim, pessoal. O método de Thyssen é um dos métodos de estimativa da precipitação média. Então, até aqui está correto. Em bacias hidrográficas, em regiões serranas. Eita, serranas quer dizer que a gente tem uma variabilidade de terreno. Uma variabilidade de altitude. E aí, isso torna o item certo ou errado? Lembrem-se que o método de Thyssen, pessoal, ele não considera o relevo. Está escrever, ele não
considera o relevo. O que considera o relevo é o método das isoietas. Não vou nem escrever para não confundir. O método das isoietas considera o relevo. O método de Thyssen, não. Então, se eu quiser um resultado bom, o método de Thyssen, ele é recomendado para terrenos pouco acidentados. Ou seja, mais planos, não em serras, de maneira alguma, tá? Então, esse item também está errado. Deixa o professor tomar uma água aqui que a sede bateu. Vamos para a próxima, então. 8. Mais outra de qualidade de água, né? Em um determinado ponto do rio foi realizada a amostragem de nitrogênio total, onde foram encontrados os seguintes resultados: nitrogênio amoniacal. Então vamos lá: amônia igual a 0 miligramas por litro. Nitritos, NO2, igual a 2 miligramas por litro. Nitrato, igual a 8 miligramas por litro. Considerando a situação hipotética, julgue o item abaixo. Infere-se que há um ponto de poluição por esgotos domésticos que se encontra do ponto próximo do ponto amostrado. Então, o que significa? Eu tenho um corpo hídrico aqui, eu fiz um monitoramento aqui. E encontrei esses valores. Encontrei 0 de amônia, encontrei ali um valor pequeno de nitrito e encontrei predominantemente nitrato. O que isso significa? O que vocês acham que significa? Lembrem-se que quando a gente tem uma poluição, uma fonte pontual de poluição por esgoto doméstico, devido às condições praticamente anaeróbias que aquele esgoto está carregando, não tem nitrato. Majoritariamente, o nitrogênio que está disponível ali naquele esgoto é na forma de amônia e nitrogênio orgânico. Então, vamos fazer aqui. Eu vou colocar aqui uma fonte de poluição. Então, vai ter praticamente amônia, poluição aqui, poluição. Então, vai ter amônia e nitrogênio orgânico. Conforme esse nitrogênio orgânico vai se passando, eu vou ter oxigênio interagindo, que vai nitrificar, né? Então vai virar nitrato, e em sequência, depois de algum tempo, vira nitrito, depois nitrato, por conta da oxigenação, da presença de oxigênio dissolvido. Ou seja, se eu fiz uma amostragem e não encontrei amônia, significa que eu não tenho ponto de poluição próximo. Agora, se eu fizer uma amostragem e eu encontrar altas concentrações de amônia, pode circular pela região que com certeza vocês vão encontrar um foco de poluição por conta da presença da amônia, tá? A amônia, ela tende a virar nitrato com o tempo e também com a distância que percorre. Então, infere-se que há um ponto de poluição por esgotos domésticos que se encontra próximo ao ponto amostrado? Não, porque eu não tenho amônia. Eu não tenho amônia, é majoritariamente nitrato. Provavelmente está longe, um ponto longe do ponto amostrado, tá? Então tá errado, tá errado. Errou, professor, errou. Não esqueça, isso daqui é uma situação. Banca gosta de criar esse tipo de situação aqui e você ter que lembrar o comportamento do nitrogênio no corpo hídrico, no processo de autodepuração, inclusive. 9. Falando em nitrogênio, o processo oxidativo da nitrificação consome a acidez da água. Essa questão aqui é um pouquinho mais chata, porque vocês vocês precisam entender como que
funciona o processo em si, a reação de nitrificação. Se vocês não lembram, o que acontece com a nitrificação? Eu tenho amônia, né? Que aí, no caso, ele vai estar como íon amônio. Para ocorrer a nitrificação, eu preciso do quê? Eu preciso de oxigênio. Então, oxigênio aqui dissolvido na água, que vai me formar o nitrito. Mas aí aqui que está o pulo do gato. Não é somente nitrito que é formado. É formado nitrito mais íons H+, mais água e mais energia. Energia para as bactérias que estão fazendo o processo de nitrificação, né, pessoal? Não faz de graça, assim. Aqui não está com os pesos certos de cada composto, mas o que a gente precisa enxergar aqui? Ele gera H+. Então, ele não vai consumir a acidez. Esse H+, pessoal, ele vai reagir com os OH- ou com os compostos alcalinos, né? E aí, ele vai consumir a alcalinidade. Ele consome a alcalinidade e não a acidez, tá, pessoal? Então, muito importante aqui esse detalhe que pode passar batido, tá? Apesar de criar íons H+, vai ser consumido a alcalinidade, justamente para manter um pH em equilíbrio. Lembrem-se os conceitos de acidez e de alcalinidade, que diferem do conceito de pH. pH a escala de acidez, né, ou de alcalinidade de um corpo hídrico. A acidez e a alcalinidade indicam ali de que maneira o corpo hídrico vai se comportar. Por exemplo, se teve uma injeção de ácido no corpo hídrico, boa parte desse ácido vai consumir a alcalinidade, né, para tentar manter aquele efeito tampão do corpo hídrico, né? Em teoria, o pH do corpo hídrico ele tende a não a alterar muito, porque tem esses compostos ali que interagem entre si, um consumindo o outro. Então tá errado, tá? 10. Questão 10. Para o estudo de autodepuração dos recursos hídricos, é necessário saber as características da fonte pontual de poluição. Considere que, hipoteticamente, tenha sido realizado a caracterização de um efluente cujos resultados foram tabelados. Então tá aqui. Fez o monitoramento, turbidez de 100 NTU, DBO5 de 150, DQO, demanda química de oxigênio de 300, DBO última de 219. Isso daqui tá. pH 9,5 e temperatura de 46 graus Celsius. Parâmetros do efluente. A relação DBO-DQO do efluente é baixa, indicando que a fração de matéria orgânica biodegradável é elevada. Eita, professor, eu não lembro dessa relação. Bora lembrar agora? Primeiro, qual que é a relação DQO-DBO aqui que a gente tem desse efluente? A relação DBO-DQO aqui vai ser o quê? DQO, que é o maior, sobre DBO, que é o menor, vai ser 300 por 150, que vai ser igual a 2. Então, a nossa relação aqui é 2. Será que ela é baixa? A gente tem duas situações que a gente precisa guardar e levar para a prova. Se a relação DBO-DQO professor, DQO, DBO5 for menor que 2,5, isso significa que a matéria orgânica biodegradável é alta. Agora, se eu fizer a relação DQO-DBO e encontrar uma relação maior que 4, isso indica que a matéria orgânica inerte
ou não biodegradável é alta. E isso, o que que isso significa? Isso impacta, inclusive, a forma de tratamento. Se eu tenho matéria orgânica majoritariamente biodegradável, próprios processos biológicos dão conta do recado. Agora, se tiver muita matéria orgânica inerte, aí eu vou ter que estudar outras formas de tratar esse efluente. E aí, aplicando aqui a situação da questão, como nossa relação aqui foi 2, que é menor que 2,5, isso indica que a fração de matéria orgânica biodegradável é elevada. Tá certinho, certinho, viu, pessoal? É muito importante saber essa relação, porque isso, como eu disse, indica até a forma de tratamento que vai ser utilizada. Então, e as bancas gostam muito de cobrar isso, tá? Então, assim, salvem isso na memória, no caderno, na parede, deixem num papel debaixo do travesseiro. Qualquer forma que vocês acharem melhor, façam. Vamos fazer nossa última questão aqui. IADES 2022. Um lançamento irregular de águas residuais foi detectado em um riacho que tem vazão Q1 de 2 metros cúbicos por segundo antes do lançamento. E o esgoto tem vazão Q2 de 1 metro cúbico por segundo. A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio do riacho era L1 de 1 miligrama por litro. Então, a DBO é bem baixa. E a DBO do esgoto, consequentemente, tem que ser bem alta, né? De 40 miligramas por litro, conforme a ilustração. Então, tem aqui a ilustração. Considere que as incógnitas vazão e concentração de DBO, Q3 e L3, respectivamente, foram analisadas imediatamente a jusante do lançamento, após a mistura completa. Então, a gente vai ter que aplicar a fórmula de mistura completa, que vocês devem lembrar que, para ficar mais fácil de lembrar, Q3, L3 tem que ser igual a Q1, L1 mais Q2, L2. A soma desse produto aqui tem que ser igual ao produto ali após a mistura. Vamos calcular, né? Vamos calcular. Eu quero achar Q3, né? Q3, L3 igual Q1, L1 mais Q2, L2. Eu quero descobrir L3. Então, L3 é igual a Q1, L1 mais Q2, L2 dividido por Q3. Então, vamos lá aplicar aqui. L3, qual que é a vazão 1? 2 metros cúbicos por segundo vezes a minha concentração de 1 miligrama por litro. Mais Q2 é 1 metro cúbico por segundo vezes a concentração de 40 miligramas por litro. Tudo isso dividido pela vazão Q3. O que é a vazão Q3? Se está entrando 2, está entrando 1 aqui, tem que sair a soma dos dois. Então, Q3 é Q1 mais Q2. A vazão não vai criar vazão do nada, nem sumir vazão do nada. Elas se acumulam. Então, Q3 vai ser a vazão 1 ali, mais a vazão 2. Vamos fazer aqui essa continha. 2 vezes 1, 2, mais 40 vezes 1, 40. Dividido por 3. 42 dividido por 3. Quanto que dá isso? Vamos ver. 2 dividido por 3 vai ser 1, dá 3, sobra 1, 12, dá 4. 3 vezes 4, 12, 0. 14. Isso daqui é 14 miligramas por litro. Vamos olhar as alternativas. A vazão do riacho, a DBO do riacho jusante do lançamento é maior que a DBO do esgoto lançado.
Negativo, porque ele vai diluir, né, com o riacho, então não tem como ser maior. A vazão do riacho não é afetada pelo lançamento, errado, é assim, ela se soma, né, vai virar Q3, que é Q1 mais Q2. C, a DBO do riacho a jusante é 14 mil... Opa, essa tá aqui, né? 14 miligramas por litro, tá certinho. Letra D, a DBO do riacho a jusante do lançamento é o dobro da DBO do riacho. Não, não, porque se a DBO fosse o dobro seria 2, né? Mas não foi. A DBO do riacho a jusante do lançamento é 20,5 miligramas por litro. Não. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra C de cavalo mesmo. Ui, pessoal, com isso a gente encerra esse bloco aí com vários conceitos que a gente relembrou aí de qualidade de água, mais de qualidade de água, né? Mais um pouquinho de hidrologia e aguardo vocês no próximo bloco de treinamento, tá? Tchau, pessoal. Até já. Olá, pessoal. Finalmente encerramos mais uma transmissão aqui. Encerramos, na realidade, padrões de potabilidade. Semana que vem a gente começa um novo assunto e também fizemos bastante uma revisão assim bem sistemática de vários conceitos ali de qualidade de água, desde parâmetros e tudo mais. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima semana, tá, pessoal? Tchau.